Alô você, meu irmão, meu amigo, boa noite. Nós estamos começando um programa especial sobre missões. Esse programa ele é patrocinado pela Junta Missionária de Pinheiros e o nosso propósito é promover a obra missionária tanto aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós também, com certeza, temos o apoio aí da Junta de Missões Nacionais. Eu, como integrante da diretoria, quero aqui também dar um abraço a toda a equipe, toda a diretoria e a todos os nossos missionários que estão esparramados pelo Brasil afora, na frente da batalha. Eu quero dizer que esse programa ele tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro deles é incentivar, conscientizar e motivar cada crente a ser um missionário. Por isso que esse programa ele é chamado de Você é um Missionário. Aqui na Igreja de Pinheiros nós temos esse lema, né? Porque nós entendemos que a grande comissão não é para aqueles missionários especiais que vão fazer a obra transcultural, mas todo crente, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, no seu condomínio, ele é também um missionário de Deus. O segundo motivo, o segundo objetivo desse programa é nós motivarmos igrejas, congregações e também suas respectivas lideranças a se envolverem com a obra missionária. Igreja que não evangeliza se fossiliza. As igrejas que estão estagnadas e que estão morrendo são justamente aquelas igrejas que não estão envolvidas com a obra missionária. Eu quero fazer um desafio aqui aos pastores, aos líderes, presbíteros, aqueles que trabalham na liderança de igrejas locais, para que nós sejamos aqui motivados, encorajados ao envolvimento da obra missionária. Também, o terceiro objetivo desse programa é nós mobilizarmos, recursos, investimentos para a obra missionária. E quando eu falo investimentos, o primeiro investimento, aquele investimento principal, são as pessoas. Nós aqui em Pinheiros, através da nossa junta missionária, temos recebido muitos pedidos assim, de cidades do Brasil, fora do Brasil, dizendo: Pastor Arival, Pastor Hernandes, venha plantar uma igreja aqui na minha cidade. Nós não temos uma igreja aqui que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia. E eu quero dizer para você que está aí na sua cidade, no seu país, você é um missionário de Deus. E nós vamos, de uma certa forma, disponibilizar recursos, treinamentos, material para que você possa ser treinado e para que você possa ser um missionário de Deus aí na sua cidade, no seu país. Também, nós precisamos dos recursos materiais. E nós vamos lançar mais adiante aqui uma plataforma onde pessoas aqui no Brasil, indivíduos, empresas, empresários, ONGs, qualquer que seja a entidade, seja ela jurídica ou física, que essas pessoas possam contribuir para projetos específicos na obra missionária. Eu quero, na abertura desse programa hoje, dizer que cada programa, terá um tema específico. Hoje, especificamente, nós estamos trabalhando sobre generosidade no campo missionário, generosidade em missões. E eu quero compartilhar com vocês, um texto da Palavra de Deus que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 35, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim a Palavra de Deus: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber.
Alguns comentaristas, inclusive Calvino, ele disse que essa bem-aventurança que não aparece no Sermão do Monte, ela é e pode ser intitulada a suprema bem-aventurança. A palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado. O termo no grego, makarios, significa dar-nos uma ideia de plenitude, de satisfação, de prazer, de alegria, de bênção. E aqui existe, né, essa expressão mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Não que a pessoa que recebe ela não seja feliz, não é esse o objetivo do texto. Mas o texto está falando que para nós, né, a semelhança de Deus, que é generoso, que é a fonte de todas as bênçãos, que tem o seu prazer em dar, em oferecer, quanto mais nós praticamos a doação, quanto mais nós somos generosos, mais abençoados, mais felizes nós somos. Eu estava fazendo um estudo, né, bíblico sobre a palavra generosidade no Novo Testamento. E a palavra generosidade aparece especificamente no grego 8 vezes. Né? E essa palavra sempre está se referindo àquele doar com singeleza de coração, aquele doar sem uma segunda motivação, é aquele doar sem interesse, sem negociação, sem barganha. É aquilo que o próprio Deus faz. Deus, ele é o Pai da generosidade. Você sabe, lá em Gênesis capítulo 1, que Deus mostra a sua grande generosidade quando ele cria todas as coisas, e ele cria o homem, e ele estabelece o homem como co-governador da criação, e o homem então recebe de Deus toda a generosidade em tudo aquilo que Deus criou para que o homem pudesse desfrutar. Desde o relacionamento pessoal com Deus até as coisas que ele tinha para administrar. Aí veio o pecado. E o pecado trouxe o egoísmo, a soberba para o coração do homem, rompeu o seu relacionamento com Deus. E o homem agora começa a questionar se Deus é generoso, se Deus é bom ou não. E o homem começa a viver uma insatisfação interior, achando que ele teria mais prazer, que ele seria mais feliz se ele tivesse aquelas coisas que Deus não lhe deu. E aí você começa a acompanhar a história da revelação bíblica e você vai descobrir que sempre a ingratidão esteve presente no coração do homem pecador por não reconhecer a bondade e a generosidade de Deus. Mas Deus, ele ultrapassa todo o conceito, todo o exemplo de generosidade quando ele dá o seu filho, quando ele dá a si mesmo. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vai descobrir que Paulo, no Cântico de Vitória, quando ele diz, se ele deu aquilo que é mais precioso, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, o princípio, o exemplo, o conceito da generosidade está em Deus. Ele é um Deus generoso. Como diz aquele cântico, ele é bom e ele continua sendo bom. E eu quero fazer uma aplicação extremamente prática desse assunto, porque nós vamos ter um entrevistado aqui hoje à noite, onde nós daremos alguns exemplos sobre esse assunto. Mas eu quero colocar aqui o exemplo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem sido uma igreja generosa. O lema da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é ser uma grande igreja missionária. E hoje nós gastamos ou investimos quase 70% daquilo que entra aqui para fora. E é uma experiência maravilhosa, porque quanto mais você doa, quanto mais você é generoso, mais Deus nos dá para que nós possamos distribuir.
E, como diz esse texto aqui, mais bem-aventurado. Existe uma felicidade, existe um contentamento, existe uma satisfação no coração, na mente, na vontade daquele que doa. Há um prazer indizível, indescritível, quando você tem, né, esse prazer, essa satisfação de ajudar o outro, de doar o outro, de investir na obra de Deus, de sustentar um missionário, de atender as pessoas necessitadas. E é muito interessante esse assunto, porque Deus, Ele é dono de tudo. A Bíblia diz que tudo que existe nos céus, na terra, tudo pertence a Ele. Paulo, ao falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós não somos donos de nada, absolutamente nada. E a grande bênção que nós temos, o grande privilégio que nós temos, é de receber de Deus para ajudar o outro, para distribuir para o outro, para compartilhar com o outro. E eu vejo, pelo menos, à luz da palavra de Deus, 3 maneiras como Deus nos dá. Primeiro, Ele nos dá através do trabalho, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então veja bem, Deus criou o trabalho e através do trabalho Ele produz a riqueza, Ele nos dá, Ele nos sustenta. Paulo fala aqui, né, claramente nesse versículo, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim é mister socorrer os necessitados. Então Paulo fala que ele trabalhava para socorrer. Ele recebia de Deus através do trabalho para abençoar a vida de outras pessoas. A segunda maneira bíblica que nós temos de ver como é que Deus nos dá as coisas é através dos seus milagres. Dos seus milagres. O nosso Deus é fantástico. Quando Ele resolve sustentar o profeta Elias num tempo de seca, Ele levanta uma viúva lá em Sarepta. E Ele diz para aquela viúva, enquanto durar a seca, enquanto não chover na terra, enquanto passar por esse período de crise, nem o azeite, nem a farinha faltará na sua panela. Jesus, quando vê a multidão aflita, Ele diz para os seus discípulos, dai-lhes vós mesmo de comer. E é tão interessante aquele texto, porque a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de mais de 20.000 pessoas. E é tão impressionante porque o milagre acontece quando Jesus vai colocando aquele pão e aqueles peixes, e quando eles vão distribuindo, o milagre então o quê? Acontece. O nosso Deus é assim. O milagre acontece no momento em que nós começamos o quê? A distribuir. Nós tivemos o exemplo aqui nesse período de pandemia, aqui na Igreja Pretende de Pinheiros, quando nós lançamos a campanha das cestas, e o nosso alvo era levantar 1.000 cestas, e a coisa foi. Hoje nós estamos aproximadamente com 28.500 cestas arrecadadas e quase 900 mil reais de arrecadação, especificamente para cestas. E nós abençoamos e distribuímos isso não somente aqui no Brasil, nos campos missionários, nas famílias necessitadas, nas ONGs, mas até em outros países foram abençoados, famílias foram abençoadas através da distribuição das cestas. O milagre acontece quando nós o quê? Distribuímos. Mas a terceira maneira bíblica que a gente aprende que Deus nos dá trabalho, os seus milagres, mas também através da generosidade. O apóstolo Paulo
cita o exemplo da igreja de Filipos, que foi a única igreja que se ligou a ele, né, no tocante a dar e receber. E Paulo fala lá que ele estava satisfeito e todas as suas necessidades foram atendidas pela generosidade daqueles irmãos. E Paulo então diz, olha, o que me importa não é a doação de vocês, mas é o fruto que aumente o vosso crédito. E Charles Spurgeon, trabalhando sobre esse texto, ele diz que as promessas de Deus, elas são descontadas no banco celestial, no saldo médio de Jesus Cristo. E todas as vezes que eu e você somos instrumentos de Deus, para que através da generosidade nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Não existe, meus amados irmãos, nenhum segredo. Se a sua igreja está morrendo, se a sua igreja não evangeliza, se a sua igreja não é generosa, não tem como ir para frente. O caminho da prosperidade é doar, é distribuir, é entregar para os outros. Então, eu quero fazer um desafio para você. Fique conosco, nós vamos entrevistar aqui um irmão nosso, o irmão André Toledo, que vai dar o seu testemunho aqui. Sempre em cada programa, de acordo com o tema, nós vamos trazer uma pessoa que esteja envolvida sobre o assunto que nós estaremos tratando. Eu queria que você assistisse agora, né, um vídeo da Colgate, esse irmão nosso, que um dia recebeu uma ordem da sua mãe de que fosse fiel, que fosse generoso na entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos assistir esse vídeo. Certamente você conhece e já adquiriu pelo menos um desses produtos. Quando você ouve a palavra Colgate, logo vem à sua mente a famosa pasta de dente. Mas por trás desse nome está uma história de fidelidade e parceria com Deus. William Colgate nasceu na Inglaterra em 1783. Para fugir da pobreza, sua família embarcou em um navio para os Estados Unidos e lá se estabeleceram em uma fazenda. Mas o trabalho era duro e ainda assim não conseguiam se recuperar financeiramente. Foi aí que o jovem William decidiu que iria tentar a vida na cidade de Nova York. Sua mãe era cristã e, ao saber da notícia, abriu a Bíblia e pediu para que o filho lesse em voz alta o capítulo 13, versículo 10 de Malaquias. Este foi o único conselho de sua mãe antes dele partir, que de tudo que viesse à sua mão, primeiro separasse o dízimo para Deus. No decorrer da viagem encontra um vizinho, capitão de um barco do canal, que também era cristão, e junto com ele faz uma oração e aconselha o rapaz que estava decidido a trabalhar na fabricação de sabão. Seja um bom homem, dê seu coração a Cristo, dê a Deus tudo o que lhe pertence, faça um trabalho honesto e Deus vai prosperar você. E ainda profetizou, alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York. Aquelas palavras ficaram na cabeça do jovem William Colgate, que seguiu a sua viagem. Ao chegar em Nova York, fez um voto com Deus, baseado no voto de Jacó que havia lido em sua Bíblia. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Em 1804, conseguiu emprego em uma caldeira de sabão. Começou a frequentar uma igreja no seu bairro e assim que recebeu o primeiro salário, entregou o dízimo. Colgate tinha espírito empreendedor e logo despertou a atenção do seu patrão, que decidiu fazer uma sociedade com ele. Mas o verdadeiro sócio de William era Deus, que cada vez mais o fazia crescer e prosperar. Em 1813, comprou a parte que era do sócio e deu o nome da empresa de Colgate.
À medida que Deus o prosperava, ele procurava o honrar ainda mais. De 10% passou para 20% e depois para 30% e assim por diante. A vida de William Colgate foi servir ao Altíssimo com as suas riquezas. Ele investiu milhões na obra de Deus, no envio de missionários pelo mundo e em escolas e universidades que tinham como base a palavra de Deus. 200 anos se passaram, mas até hoje Deus tem honrado a parceria que fez com ele em vida. Hoje a marca Colgate é conhecida mundialmente, com uma variedade de produtos. Agora, toda vez que você vir esta marca, não se lembrará apenas da pasta de dente, mas principalmente de um homem que tinha uma parceria com Deus. Muito bom, estamos de volta e eu quero dar boas-vindas a você que está entrando agora no canal e já convidar você para deixar seu comentário também. O programa está estreando hoje, que chama Você é um Missionário. Eu tenho certeza que esse programa vai falar muito com você e deixe seu comentário participando, que nós teremos entrevista e depois tem mais uma parte com o pastor Erival. Enquanto isso, eu quero dar boa noite para quem já deixou um comentário, a Núbia Alves, que falou treino ser missionário de Deus. A Wanda também falou, pastor Erival, Deus o abençoe, que Deus use esse programa, a sua vida, para avivar a IPB, igrejas locais, pastores e membros, a se despertarem, a envolverem com missões. Obrigada, Wanda. Também o Adriano Cardoso falou, boa noite, irmãos. Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu propósito em minha vida. Ele é de Mossoró, Rio Grande do Norte, Adriano Cardoso. E também o Marcos Severo Amorim. Ele falou, boa noite, excelente ferramenta para você, cristão, para assumir a missão. Então, a gente agradece os comentários e eu vou ficar aqui durante o programa lendo o seu comentário, então pode mandar sua pergunta. Agora eu vou passar para o pastor Erival, que você vai curtir uma entrevista excelente aqui com o André Toledo. Alô, meu irmão, continuando aqui o nosso programa, eu falei que sempre, de acordo com o tema do programa, nós traríamos aqui uma pessoa para dar o seu testemunho, né? E hoje nós estamos trazendo aqui o André Toledo. Ele é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele tem 31 anos, é um jovem formado em Direito, mas ele hoje é um jurista. Ele é tabelião aqui do 19º cartório aqui em Pinheiros. E Deus, pela sua providência, trouxe esse rapaz para cá. Ele tem 31 anos. É casado com a Andressa, né? Isso. Que está nascendo agora o Arthur. Vai chegar o Arthur. Está pertinho. E eu queria dar as boas-vindas aqui para o André e pedir que ele faça uma saudação para o povo aí. E depois nós vamos começar um pouco aqui esse bate-papo, né? Onde nós queremos canalizar essa questão sobre generosidade na área de missões. Obrigado, pastor. Para mim é uma honra grande estar aqui conversando com o senhor, depois de toda a história que eu passei para chegar aqui em São Paulo, chegar aqui em Pinheiros. A gente vai conversar um pouco mais para frente, mas qualquer envolvimento aqui na Igreja de Pinheiros é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. Tá. Como o senhor disse, Arthur está chegando, está pertinho de chegar, está há um mês. Sou casado com a Andressa e assumi aqui o 19º tabelionato de notas aqui perto, aqui em Pinheiros. E é isso. Agradeço a presença de quem está nos assistindo aí, dos espectadores, de quem vai assistir depois gravado. Tenho certeza que tem uma turma aí da Paraíba, uns amigos assistindo. E é isso. Obrigado, pessoal. Espero que seja proveitosa a conversa. Tá. Mas antes da gente começar o bate-papo, nós vamos passar um videozinho curto do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros, que é uma junta que foi criada em 2008, aqui na Igreja Presbiteriana Local de Pinheiros. É uma junta local que apoia tanto o trabalho da PMT, da denominação, que é uma junta transcultural, como também a JMN, mas nós estamos fazendo esse trabalho local. E essa junta ela tem crescido e tem sido um instrumento abençoador na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje cerca de 30 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Os nossos missionários estão no Brasil, Peru, Nova Zelândia, Nepal,
Paraguai, Mongólia, Panamá, Guiné-Bissau, Indonésia e tantos outros países. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma igreja missionária. É isso aí, nós vamos voltar aqui ao bate-papo. Eu quero, em primeiro lugar, André, fazer uma pergunta bem pessoal, né? Você é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas você nasceu na Paraíba, foi criado lá em João Pessoa, e lá você teve a sua experiência de conversão. Conta um pouquinho para a gente aí o seu histórico de vida cristã. Tá. Pastor, eu nasci num lar presbiteriano, minha mãe e a família materna toda de origem assembleiana, depois da igreja presbiteriana, tem uma parte na igreja batista, mas eu nasci em escola bíblica dominical, no clube bíblico, todo o caminho natural dos acampamentos e tudo mais. E era membro da igreja presbiteriana de Tambaú, nasci na igreja presbiteriana de Manaíra, depois fui para a igreja presbiteriana de Tambaú, que foi plantada pela de Manaíra, né? E fiquei lá até 2015. 2015 eu fui para Marília, ali para a região de Marília, na verdade, para Getulina. Eu assumi um cartório lá e me mudei para lá. E durante essa trajetória, eu conheci a Igreja de Pinheiros aqui, primeiro através dos vídeos, e toda vez que eu comecei a vir aqui para São Paulo para os cursos, para as provas, eu já estava visitando aqui a igreja já há um bom tempo. Então, assim, a trajetória cristã, digamos, resumida, é essa. Certo. Agora, André, isso é muito importante a gente entender, né? Deus, ele dirige a nossa vida, né? E a Bíblia fala muito, né, sobre essa questão de que, aliás, Jesus não faz diferença entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual, né? Sim. As coisas estão... Aliás, a forma como nós usamos os bens materiais é uma expressão da nossa espiritualidade, né? Aliás, Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou servimos a Jesus ou servimos as riquezas. Eu sei que você vem de uma família de classe média e batalhou bastante, né? Você é um jovem. Eu me lembro que o fato de você ter vindo para São Paulo, para o 19º tabelião aqui de Pinheiros, isso foi um milagre de Deus. Você concorreu com gente do Brasil inteiro. Você estudou, mas houve também aí a sua mãe, né? Sim. Que é uma guerreira da oração. A família toda orando, você orando, e aquele negócio todo, e veio parar aqui em Pinheiros. Você podia ter parado no Brás, na Zona Leste, na Zona Sul, né? E você vê a mão de Deus. E como é que você interpreta tudo isso? Pastor, em relação a esse ponto da generosidade, isso começou em casa, lá com minha mãe. Ela me ensinou bastante que a gente tinha dois pilares ali, ó. Tinha a generosidade e o compromisso. Porque a generosidade ela pode flutuar, mas você tinha que ter o compromisso. Então, assim, nessa trajetória cristã, teve determinados momentos que eu estava intelectualmente convencido da minha fé, mas eu estava meio que cristão nominal ali, e o compromisso sempre existiu. E esse compromisso, ele me fez, em determinado momento, me envolver, e aí, me envolvendo, eu entendi, acho que, a essência do cristianismo mesmo, e a generosidade brotou daí, do compromisso. Então, acho que isso foi interessante, ela ter ensinado esses dois pilares. Eu via nela, no meu pai, a generosidade, mas ela sempre falando de ter o compromisso, e do compromisso o seu envolvimento vem natural, né? A gente começa a orar, a gente começa a acompanhar a obra. E especificamente, em 2016, eu estava vivendo um ano, um divisor de águas. Eu tinha saído de João Pessoa, estava no interior, na região de Marília, e num cartório muito pequeno, numa cidadezinha de Getulina, num distrito,
e estudando para ir para uma cidade melhor. Mas nem São Paulo já era um sonho, Brás já era um sonho. Qualquer cidade da região metropolitana de São Paulo era um sonho. Eu estava sonhando com cidades de 30, 40, 50 mil habitantes. E minha mãe orando muito, a gente orando muito. Foi um ano... são várias fases do concurso, né? Então, toda fase eu vinha aqui para a Igreja de Pinheiros, orava, pedia oração, estava envolvido aqui. Nem olhava, tinha um cartório só em São Paulo, no meu grupo, eu nem olhava. Isso era muito distante para mim, era para daqui alguns anos. E Deus fez um milagre, que se eu contar aqui, acho que vai levar a nossa hora toda, mas eu vi a intervenção milagrosa mesmo, em várias fases. A resposta à oração, a oração da minha mãe, a oração da minha família, da minha esposa, que era namorada na época, e Deus, de repente, o único cartório que eu nem sabia que era em Pinheiros, quando eu vi, mesmo que Deus estava dando muito mais do que eu imaginava, eu fui olhar em Pinheiros, então aí já ficou claro que tinha que vir para cá mesmo. Você concorreu com muita gente do Brasil todo, né? Procuradores, gente É um concurso que ele agrega tanto os estudantes de concurso normal, quanto quem já está na sua atividade, né? Então, você tem juízes, tem procuradores, tem advogados, tem outros tabeliães que querem ir para um cartório maior, uma cidade melhor. Então, lá nós tínhamos milhares, depois ficou 220, depois 69, depois foi restringindo, e na prova oral eu consegui ficar em... Aí o paraibano eleito, antes da fundação do mundo, ganhou. Verdade. Você ficou em que lugar? Eu fiquei em terceiro. Terceiro lugar? Terceiro, sendo que tinha uma pessoa na minha frente que assumiu no grupo da remoção e foi para um outro cartório aqui na capital. Tá. E eu assumi em segundo lugar. Segundo lugar. Pinheiros, esse cartório, nós temos aqui o Vanpré, que a gente sempre usa, e eu conhecia muito pouco esse 19º cartório. Agora nós estamos lá. Gente, por favor, vamos fazer a escritura, reconhecer firme, ali do lado do Shopping Eldorado, tá certo? Para abençoar a vida do André. Mas uma coisa que me impressionou, você veio aqui para a igreja, né? E você disse para mim, né? Assim, pastor, o meu coração é um coração missionário, né? E eu quero assumir um compromisso diante de Deus. Você já está fazendo isso. Eu acho que hoje você já deve estar gastando aí uns 20% do lucro do cartório na obra missionária, né? Você já está ajudando a Junta de Pinheiros, você está ajudando a plantação de igreja no Nepal, você tem feito um trabalho também na Paraíba. Dê o seu testemunho sobre isso, que isso é muito importante, porque nós temos que entender que se Deus está nos dando prosperidade material, é para a gente distribuir, é para a gente abençoar, para a gente investir no reino. Jesus diz, não acumuleis tesouro nessa terra, mas vamos usar os tesouros dessa terra para acumular tesouros celestiais. Fala aí, André, um pouco. Então, pastor... Fala ali para o povo, naquela câmera. Então, quando eu vim aqui para Pinheiros, eu lembro que eu vi uma pregação que era aquela prestação de conta missionária. E eu lembro de um percentual que era, acho que 60 e poucos % eram dedicado à obra missionária. Então, fiz aqui, é o meu lugar. Então, cheguei, conversei, fui muito bem recebido, comecei a frequentar as reuniões da junta e me envolver, e tinha esse lado do compromisso que era realmente, em termos percentuais, que era antigo, e independente do momento, eu estava ali cumprindo, mas a igreja me ajudou, e esse momento de envolvimento, a despertar a generosidade e ir além do compromisso, porque quando a gente volta e começa a estudar um pouco e vê lá no Novo Testamento, o pessoal compartilhava tudo, né? Vendia casa, entregava, vendia tudo. Então, assim, a gente começa a entender a generosidade e para de fazer conta. Então, é isso que eu tenho notado, é parar de fazer conta e se envolver integralmente, orar e expandindo esse percentual, que é bom como... um parâmetro, né, para a nossa organização financeira, para uma administração, digamos assim, a gente tem uma administração mais cuidadosa dos recursos, e também porque, na outra ponta, e principalmente quando a gente começa a conhecer, a conversar, a gente vê que tem lá um missionário, um obreiro, uma obra, que ela tem contas mensais, ela não pode ficar à mercê da generosidade flutuante, né? Tem espasmos de generosidade, isso, né? Ele vem no culto, assiste, vê um vídeo
ele dá. Aqui na Igreja de Pinheiros, geralmente nós fazemos os compromissos anuais, né? Então, se a gente vai ajudar um campo, a gente ajuda durante um ano. Aquele missionário, aquele campo, sabe que ele vai receber aquela ajuda naquele período, para que ele possa realmente se programar. Então, generosidade não é uma coisa que você simplesmente, não vou fazer agora. E em missões é muito interessante, porque tem muitas igrejas que começam a ajudar os missionários, e aí vem uma crise, né? Como nós estamos vivendo hoje, e a primeira coisa que ele corta é a verba do missionário. E o missionário está lá no campo, né? Com aluguel, com família, com problema, com necessidade, e não há essa sensibilidade, né? Sim. Não há essa sensibilidade. E desculpa, pastor, mas minha mãe sempre falou muito isso para cuidar com a destinação, justamente por isso, porque a gente cria um compromisso que não pode falhar depois. E aí, também vale mencionar, já que o senhor falou da Paraíba, a Juvep, o trabalho da Juvep, ali também a gente tem uma tranquilidade, né, em abençoar eles financeiramente, porque a gente sabe do destino dos recursos. As igrejas locais, até hoje sou bastante envolvido com os trabalhos da Paraíba, como o senhor sabe, trabalho lá da Congregação Vila Feliz, da Igreja de Intermares e algumas igrejas do interior. E quando vim para cá, a gente vê também o bom uso dos recursos, e nós que trabalhamos no ramo empresarial, a gente valoriza muito isso, né, da administração dos recursos. E a gente vê isso. Generosidade não anula a nossa inteligência. Sim. Em observar para quem a gente está dando, como o dinheiro está sendo dado, né? Generosidade também envolve a gente deixar de gastar para nós, para abençoar o outro, né? Às vezes a gente, aqui em Pinheiros, a gente se priva de muitas coisas, né? Eu tenho o meu escritório pastoral aqui, eu tenho ele de quando eu cheguei aqui na igreja, né? A mesa que eu uso é a mesa antiga, que foi doação. Isso foi um exemplo para mim, eu já citei também. Quando eu cheguei aqui, a igreja grande, imaginei a igreja com recursos. Eu lembro que o pastor Adeval saindo no carrinho, batendo, eu não vou chegar em casa, não. Aí eu vi que da liderança, e depois que eu conheci toda a igreja, é uma igreja simples, porque generosidade e simplicidade, elas andam juntos. Né? Ser generoso e sua vida não mostrar um pouco de simplicidade, acho que tem algum problema de administração de recursos. Né? Isso. Ô, Lídia, fala aí, Lídia, como é que está aí o retorno do pessoal? O pessoal está gostando? Como é que está? Vamos lá, pastor. Muitas pessoas participando. Eu vou ler alguns comentários. O Ismael Pimenta falou: inspiradora a história de generosidade do fundador da Colgate, que foi o vídeo que nós passamos, né? Vídeo incrível. Aquele. A Núbia falou: moro em Uberlândia, Minas Gerais, mas estou aqui. Vamos abrir um trabalho em Uberlândia, conforme o pastor Arival disse, eis-me aqui. A Mara Adélia Barbosa também falou: coisa mais linda esse testemunho. Louvo a Deus também por ter multiplicado o meu salário. Olha só que benção, tá vendo? Muito feliz por ver André. Tereza Paz falou: André sendo instrumento nas mãos de Deus. Igreja Presbiteriana de Tambaú. Olha lá onde você era. A Silvana também assistindo de João Pessoa. E vamos lá, tem uma pergunta aqui para o pastor Arival. Vamos lá, a Wanda perguntou: pastor Arival, que orientação, exortação o senhor daria a uma liderança de igreja que não investe em missões e ainda desestimula a igreja local a não se envolver com missões por não ter dinheiro? Eu acho que essa liderança está completamente equivocada. Porque o dinheiro da igreja não é do conselho, não é da liderança. O dinheiro da igreja é de Deus. E o dinheiro de Deus é para ser investido na obra de Deus. Né? Eu quero dar um exemplo aqui de um irmão que me ligou do interior, dizendo para mim: pastor Arival, eu gostaria de passar a dar o dízimo aí na igreja de Pinheiros. Mas eu falei: mas meu irmão, por quê? Ele disse: não, porque a minha igreja aqui tem 50 membros, né? E nós estamos hoje com mais de R$1 milhão aplicado na poupança. E o templo caindo os pedaços, a gente não tem uma congregação, a gente não sustenta um missionário. Aí eu falei: meu irmão, eu não posso, porque eu, como pastor, não posso pedir que você dê o dízimo aqui, porque o dízimo você deve dar no lugar onde você adora, onde você está prestando culto. Eu falei: não, mas eu estou assistindo pela internet. Eu falei: não, mas você é membro da igreja aí. Mas manda um recado para o pastor para ele emprestar esse R$1 milhão para a gente aí, certo? Que a gente paga o juro de poupança e a gente vai investir aqui na obra missionária. Então, não pode.
O grande problema é que as igrejas, elas acham, os pastores, eles se preocupam apenas no salário dele. Eles se preocupam apenas em gastar na infraestrutura local e eles não estão entendendo que o dinheiro que é de Deus, que é recolhido na igreja, as ofertas e os dízimos, devem ser investidos e gastos na obra missionária. Certo? Então, é um pecado a liderança que é egocêntrica, presbíteros que acham que são donos de igreja, pastores que acham que são donos de igreja, né, donos de ministério. Então, não é isso. O recurso que a igreja recebe dos seus membros, dos seus fiéis, não é para dar conforto para pastor, não é dar para avião para pastor, né? É para investir na obra missionária, ganhar almas para Jesus. Então, eu não posso brigar. Se eu puder, você pega esse vídeo aqui, dá lá para o seu pastor assistir. E se ele quiser brigar, que ele brigue comigo, não brigue com você, tá bom? Muito bom, muito bom. Tem mais a Cimélia Paiva Guedes, falou: graça e paz, sou da primeira igreja presbiteriana de Divinópolis, Minas Gerais. Deus continue derramando graça sobre a liderança dessa amada igreja. A Rosângela também mora em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Gostaria que um dia o pastor Hernandes viesse nos visitar, falou. Parabéns pela iniciativa de missões, a William falou, a Norma também falou: Deus te abençoe, André. A Flávia Lira, que bênção, Deus seja louvado. Está todo mundo gostando do programa, viu, pastor? Tá Deus é gracioso, o Davi falou. Glória a Deus pela vida do André, que o Senhor abençoe seu povo com despertamento e generosidade. Tá e a Mônica também, o último pastor, falou: boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, a participação agora, a minha generosidade para com todos, que nos abençoe e proteja. Amém. Isso aí, continue mandando seu comentário que eu vou aqui lendo com você. Tá. Eu gostaria que passasse um outro vídeo com a Lídia falando sobre o Ministério da Junta Missionária de Pinheiros. Nós temos um trabalho na Cracolândia, nós temos o trabalho transcultural, nós temos o trabalho de plantação de igreja e de sustento missionários transculturais também. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros possui diversos projetos missionários? Entre eles está o projeto Resgate, onde os nossos irmãos e missionários vão até a Cracolândia a fim de evangelizar, louvar e fazer uma ação social na região. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua, envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma igreja missionária. Voltando aqui, André, eu queria fazer uma pergunta agora, do ponto de vista assim, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Nós estivemos juntos lá na Paraíba, né? E reunimos lá em Sapé, junto com vários pastores, presidentes de presbitérios, missionários e o povo comum, né? Nós estamos construindo lá em Sapé, a Junta de Pinheiros, o templo, ajudando a construir o templo da segunda igreja presbiteriana de Sapé. E existe no seu coração, no coração de muitos irmãos, o desejo de, em 10 anos, plantar 50 novas igrejas em municípios da Paraíba que não têm a presença da igreja presbiteriana. O que você está pensando sobre isso? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, pastor. Esse sonho surgiu com envolvimento aqui com o projeto 5010 aqui também, né, que da igreja de Pinheiros tem um projeto de plantação de 50 igrejas que está se encerrando e concluindo com êxito agora nos próximos anos, né? E conversando com o pessoal lá da Paraíba, que eu sempre mantenho contato com os amigos, pastores, presbíteros, a gente via que faltava recursos e acho que um apoio a algumas igrejas locais para alguns trabalhos que já existem, né, e outros tantos que precisam ser implantados. Então, começou a surgir o sonho em mim, em outros paraibanos, lá daqui, de São Paulo também, e conversando, em conversas de angariar parceiros, motivar algumas pessoas, algumas igrejas, para apoiar as igrejas locais na plantação de novas igrejas. Então, a Paraíba tem 223 municípios e não tem 40 cidades com presença presbiteriana no estado da Paraíba. Então, diante dessa necessidade e sabendo que
o valor do recurso no interior da Paraíba, no Nordeste, no Norte, na África, ele é maior ainda do que nós vemos em alguns cantos. Então, assim, por isso que vem a palavra do Senhor da simplicidade, da gente conseguir gerir bem os recursos para sobrar mais dinheiro para poder investir até os confins da terra, né, pastor? E então, assim, a gente vê que na Paraíba a gente consegue, angariando recursos e parceiros, talvez de uma forma menos complicada do que em outros lugares, plantar essas igrejas, né? Apoiar projetos já existentes, consolidar projetos existentes e plantar novas igrejas em cidades que às vezes não têm presença de uma igreja reformada, igreja saudável ou igreja evangélica. Isso eu quero, você que está me assistindo aí, existe um clamor, né? Eu creio que as redes sociais hoje têm levado a divulgação da fé reformada. E muita gente está pedindo, pastor, né, tanto via Pinheiros, quanto quando eu faço parte da diretoria da Junta de Missões Nacionais, até a semana passada eu era o presidente da Junta, agora é o nosso querido irmão presbítero Ayrton, lá de Teresina. Pedidos que vem abrir uma igreja aqui. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você descobre que igrejas nascem a partir de iniciativa de pessoas. Por isso que nós estamos enfatizando. Você é um missionário. Então você pode começar e nós vamos disponibilizar como Junta Missionária de Pinheiros, através da EAD, nós vamos disponibilizar curso de pequenos grupos, curso de pregação, material para você usar nos pequenos grupos, certo? Treinamento de liderança, interpretação bíblica, pregação, liturgia, como organiza um culto reformado. Já está disponível. Então, você entre em contato conosco, nos procure através da Junta Missionária de Pinheiros, aqui na nossa sede, que nós vamos motivá-lo, vamos incentivá-lo a fazer esse trabalho. Porque, irmãos, se a gente ficar esperando a ida de um missionário, né, aí você tem que levantar o recurso para o missionário, você tem que levantar o local para alugar na cidade. Então, isso custa muito caro. Mas se nós já tivermos um núcleo básico aí, que começa aí na sua casa, na sua empresa, você reúne aí já 5, 10 famílias, essas famílias começam a contribuir, isso facilita, né, o trabalho de expansão da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil e a Igreja Presbiteriana está presente apenas em 1.500. Nós temos aí mais de 3.500 municípios sem a presença da Igreja Presbiteriana. E sem a presença daquilo que a gente chama hoje da pregação bíblica, da sã doutrina, da fé reformada, né? O que cresce muito no Brasil são as igrejas pentecostais e neopentecostais. E tem muita gente das igrejas pentecostais e neopentecostais hoje aderindo à fé, né? A fé reformada, entendendo que esse evangelho diluído, esse evangelho da prosperidade, ele é falso, ele é enganador. Então, nós temos que plantar igrejas saudáveis. Por isso, nós precisamos do apoio, do seu apoio. E essa é a ideia desse programa. Você é um missionário de Deus aí na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio. É isso aí, pastor. É um retorno ao século I, né? Tudo começa em casa. Tem gente que quer começar já terreno, construindo, vindo. Começa em casa, forma um grupo. O pessoal lá na Paraíba, isso que o senhor falou é muito verdade. A gente tem estudado muito lá, quando conversa com alguns pastores de congregações pequenas, como eu citei da Vila Feliz, de bairro, que você, na pandemia, todo mundo ficou em casa, muita igreja fechou, e eles assistindo aqui os cultos, e outros de outras igrejas também com uma fé bíblica, e entenderam e viram que queriam congregar igrejas com essa teologia, e tem procurado as cidades vizinhas e falado. Então, a gente tem muita cidade lá que já tem pessoas esperando, então a gente precisa que aquele que
tome iniciativa, que reúne um grupo, que comece na sua casa e que depois a gente aluga um local, depois compra o terreno, constrói, vai alguém, assim vai crescendo. E essa igreja, que começa num projeto desse, ela se torna missionária e já vai também plantar outras igrejas, e assim... Foi assim no século I. Você tem um exemplo bíblico da igreja de Antioquia, né? Está lá, houve a dispersão com a perseguição de Paulo, no capítulo 7, com a morte de Estevão, capítulo 8, e diz que todos iam por toda parte, né, tagarelando, pregando a palavra. E a igreja de Antioquia, ela surgiu, ela nasceu, justamente porque alguns judeus resolveram falar para os gregos, e os gregos se converteram. E surgiu a igreja presbiteriana de Antioquia, que foi pastoreada, nada mais, nada menos, né, por Barnabé e Paulo. Lá no capítulo 13, essa igreja local que surgiu, não porque os apóstolos pregaram, mas porque gente simples pregou, leigos pregaram, essa igreja surge e se torna a igreja que vai ser instrumento de Deus para o trabalho de missões mundiais, missões transculturais, né? A partir de Atos 13, começam as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, né? E aí o evangelho vai chegar até Roma e até os confins da terra na época. Então, quem conhece um pouco da história da igreja presbiteriana no Brasil sabe que muitas igrejas grandes que existem hoje, elas nasceram, surgiram em residências, em cultos de evangelização, em pequenos grupos, e hoje são igrejas fortes, né? São igrejas fortes. A história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que começou em 1902, né? E em 1906 foi organizada a igreja, começou porque alguns irmãos saíram em charretes, lá, né, do centro de São Paulo, e vieram evangelizar aqui em Pinheiros, né? E em 4 anos, através do trabalho, na época, de distribuição de folhetos, de evangelização, surgiu a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil hoje existe por quê? Porque um jovem saiu lá dos Estados Unidos e viveu aqui 8 anos, né, morreu aos 34 anos, e hoje nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós precisamos individualmente entender que precisamos pagar o preço, não da redenção, porque esse Jesus já pagou, mas o preço da proclamação, o preço da missão. É por isso que o nosso lema é: você é um missionário. Lídia, por favor. O William Oliveira falou assim: Pastor Erival, desde o anúncio do programa, tive a certeza de que esse seria uma bênção, a história da família Colgate, e a presença do André, também priorizado por sua mãe, demonstra o amor de Deus. É bonito ver esse trabalho missionário, já começa em casa, né? Iriesse, vou enviar o vídeo para uma irmã que trabalha com jovens, tem muita gente participando. E a Elizabeth Rocha falou: a paz do Senhor, muito importante essa palavra, eu amo missões, estou me envolvendo cada vez mais e temos que enfatizar isso na igreja, porque todos são missionários. E a Wanda Almeida também, a Wanda está sempre junto com a gente aqui, ela falou que um programa que esclarece, porque esclarece a igreja sobre missões, né? Era a lacuna que precisava ser preenchida na pauta da IPP-TV. Me reapaixonei pela IPP e IPP-TV, sucesso e louvor para a glória de Deus. É isso aí. O Ângelo também, deixa eu baixar aqui um pouquinho, o Ângelo também que falou que Deus continue abençoando e inspirar a IPP na obra missionária. Tivemos a honra de testemunhar o trabalho do pastor Samuel em Pistoia, na Itália. Esse é outro grande testemunho, né, pastor Erival? Sim, sim. A nossa junta missionária aqui, ela tem ajudado nesses últimos anos, né, em parceria com a PMT, que é o órgão missionário transcultural da Igreja Presbiteriana no Brasil. E o missionário ele vai para o campo e várias igrejas contribuem para o sustento desse missionário. Nós estamos agora numa experiência nova lá na Itália, que é usar um italiano nativo, e nós estamos investindo no custo total dele, a Igreja de Pinheiros, é um custo alto, o aluguel do imóvel, certo? Isso representa o investimento hoje aproximadamente de 4.500 a 5.000 euros
por mês, né? E a gente tem visto os resultados. Ontem, no culto agora de domingo, nós tivemos lá mais de 50 pessoas participando do culto, entre crianças e famílias. Nós estamos lá com 4 famílias novas de italianos sendo discipuladas para o batismo e a pública profissão de fé. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia, né? Então, Deus tem sido generoso para conosco. Agora, eu queria dizer 2 coisas que, na experiência da gente, André, a gente vai aprendendo. Primeiro, a coisa mais importante da obra missionária são as pessoas, certo? A pessoa mais importante no projeto missionário de plantação de igreja é o missionário, certo? O dinheiro, Deus é dono da prata e do ouro, Deus manda o dinheiro, certo? Dinheiro usado na obra missionária não é despesa, é investimento, certo? Agora, o que nós precisamos ter é um critério de seleção de obreiros, porque tem muita gente que quer ir fazer missões, mas não tem um chamado de Deus, certo? É um tipo assim de missionário turista, que quer fazer transcultural. Com a quantidade de gente que se ofereceu para ir para a Itália, para a Europa, né? Toledo, né? Para Toledo, lá na Espanha. O cara chega, não, eu quero ir porque Deus me chamou. Mas como é que Deus te chamou? Porque, veja bem, quem não evangeliza, quem não ganha almas, quem não é usado por Deus para converter pessoas onde ele está, não vai ser usado por Deus para ganhar alma em lugar nenhum. Então, se você quer ser um missionário transcultural, prove o seu chamado plantando uma igreja aqui no Brasil, certo? Ganhando vidas aqui no Brasil. Porque eu entendo que se você não é usado por Deus, se você não tem provas da sua vocação aqui, como é que você vai ganhar lá? Né? Então esse é um ponto que eu acho que precisa ser esclarecido. A questão do missionário chamado por Deus, e quando o missionário é chamado por Deus, não faltam os recursos de Deus, né? Essa tem sido a nossa experiência. E quanto mais você investe na obra missionária, mais Deus manda recursos e abre oportunidades para você investir na obra missionária. Isso é uma realidade, pastor. É um fenômeno, né? Impressionante. Porque questão, por exemplo, do investimento na obra missionária, tem que avaliar a motivação, né, André? Sim. Porque o grande perigo da teologia da prosperidade, né, isso aí. que é a tese de Satanás na acusação contra Jó, né? Dá para receber, né? Quer dizer, o Satanás disse lá para Deus, olha, eu também o Senhor abençoa em tudo que ele faz, tudo que ele põe a mão o Senhor abençoa. Então a tese de Satanás é que ninguém serve a Deus sem interesse, certo? E a obra missionária é uma prova de que nós estamos investindo em pessoas que a gente não conhece, nunca viu, só vai ver no céu, né? E a nossa motivação é o prazer e a obediência à grande comissão, né? Não é porque nós vamos aqui... Aliás, a Bíblia mostra que generosidade não tem nada a ver com riqueza. A senhorinha que deu tudo. A oferta que foi destacada por Jesus foi a oferta da viúva pobre. Paulo destaca, ao escrever aos Coríntios lá, que os macedônios, que eram pobres, eles deram muito na sua generosidade, seguindo o exemplo de Cristo, que sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, abençoados, né? E eu creio que Jesus Cristo não fez isso por interesse, né? Ele fez por amor, né? Por amor, pelo desejo de ver o penoso trabalho de sua alma e ficar satisfeito ao ver a redenção da sua igreja. Fala, Lídia. Pastor, tem 2 comentários aqui que eu queria pedir o seu conselho. A Rosângela falou, gostaria que alguém com o nível de conhecimento de vocês viessem nos ensinar. Isso é muito comum a gente ouvir pessoas falando que gostariam de ter pregadores ou pessoas que têm o conhecimento aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no lugar onde moro. Quais os conselhos que o senhor dá? Gente, hoje eu entendo que assim como a imprensa
foi um instrumento de Deus para a reforma da fé protestante, para a igreja voltar, a Bíblia voltar às suas origens, as redes sociais hoje são. Nós estamos falando com você aqui, estamos falando com o mundo inteiro, de uma salinha aqui no Alto de Pinheiros. Então, nós temos a EAD, está disponível, todos os cursos, os treinamentos. Nós temos aí a TV, IPP Pinheiros. Nós temos aí centenas de sermões gravados. E se for para outro país, nós estamos agora com a legenda em inglês, nós estamos agora com aquela legenda de surdos e mudos, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, o dom da onipresença nós não temos ainda, né? Certo? Reúne em casa, coloca na televisão. Reúne em casa, põe a televisão, prega, faz o culto, dirige o louvor, na hora da mensagem, põe a mensagem, né? Vocês têm que se virar aí, ué. É verdade. Aliás, a Wanda, a pastor, comentou isso. Ela falou, estou com um pequeno grupo de pessoas que era neopentecostal e uma irmã me convidou para dar estudo uma vez por semana em sua igreja. Olha que legal, a Wanda acompanha a gente direto aqui. Isso aí, Wanda. Isso aí, Wanda. Né? E outro comentário, pastor, que eu queria pedir a opinião de vocês também. A NS falou assim, estou amando este programa e esses projetos, pena que já estou velha, me converti tarde. Se fosse nova, iria sair pelo mundo falando de Jesus. E o que o senhor fala, pastor, então? Que ela falou assim, estou velha, mas converti tarde. Se fosse nova, iria sair pelo mundo falando de Jesus. Quais os conselhos que o senhor dá para ela? Não faça isso não. Você converteu na hora certa. Certo? O Espírito Santo nunca chegou atrasado. Você converteu no tempo certo e Deus tem um ministério para você onde você está aí. Né? Então, creia na soberania de Deus. É a mesma frase que Maria usou, né? Para Jesus, a irmã de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Quer dizer, o Senhor chegou atrasado. E não foi atrasado, ele chegou para fazer o grande milagre. Deus pode usar você, minha irmã, né? Em um ano, em um mês, mais do que todo o restante da sua vida. Né? Deus é poderoso, creia nisso. Lídia, nós estamos chegando ao final. Né? Nós até, como é o programa de abertura, né? Nós estamos até extrapolando aqui um pouco. Eu gostaria de contar com a sua audiência, gostaria que você divulgasse esse programa. Nós estamos trazendo aqui, trouxe o André aqui hoje, é um jovem, eu não sei se o nome é empresário de cartório, né? Mas um jurista que está tendo essa experiência de generosidade. Na próxima semana, nós traremos aqui aquela jornalista que é membro aqui da nossa igreja, a Carla Secato, e ela vai dar o seu testemunho. Ela é uma pessoa convertida e que vive, ela trabalha na Record, né, naquele programa Fala Brasil. Ela é uma pessoa que tem um testemunho muito forte de conversão e ela vai estar falando aqui como é ser uma missionária de Jesus nesse mundo jornalístico, né, nesse mundo da mídia. Então ela estará aqui sendo entrevistada e nós estaremos aqui falando sobre esse assunto. Pois não. Pastor, tem o vídeo do pastor Roster Guimarães. O senhor quer passar hoje ou na semana que vem? Sim, vamos passar o vídeo do Roster. Vai aí, Roster. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Aqui quem fala convosco é o pastor Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para meditar com vocês em Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse mandato da evangelização não foi dado somente aos 12 apóstolos, mas a todos os discípulos de Cristo em todos os tempos. Ele exige de nós que nós saiamos da nossa comodidade. Jesus disse, ide por todo mundo. Exige de nós que nós preguemos o evangelho. A boa notícia de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele exige de nós uma atitude indiscriminada, porque nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Que você, meu irmão, se levante para cumprir esse mandato de Jesus, porque os seus amigos, os seus familiares só virão a Cristo, só receberão a vida eterna, só terão paz com Deus se você se levantar e pregar o evangelho. Que Deus te use na pregação do evangelho em nome de Cristo Jesus. Amém. Tá bom, muito obrigado. Eu quero encerrar o programa. O Roster
é o presidente da APECOM, a nossa agência de comunicação, de evangelização da IPB. Muito obrigado, Rosten, pelo seu testemunho e pela sua palavra de encorajamento. André, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado à Lídia. Muito obrigado ao pessoal que está trabalhando aqui nos bastidores, toda a equipe técnica. Muito obrigado a você. E eu espero você, se Deus quiser, se Deus permitir, na próxima terça-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.